ganhar ano que vem, vai sair muita gente do Brasil para Portugal ano que vem. Sem visto, com visto, meu amigo, vai pular muita gente fora se o Lula ganhar as eleições ano que vem. É isso que eu tenho que dizer para vocês aqui nesse momento. Nós aprovamos um processo que depois não foi encaminhado. Aí se cria a ideia de que a gente quer regular. Você não pode regular revista, você não pode regular jornal, você pode tentar fazer com que os meios de comunicação no campo eletrônico e na internet possam ser regulados de acordo com os interesses da sociedade. É importante a gente lembrar que a última regulação foi de 1962. A gente ainda vive no tempo do telégrafo. Então é preciso tentar adaptar a legislação à realidade contemporânea que estamos vivendo. Em 2015, o número de venezuelanos aqui em Portugal estava na faixa de 2.000. Em 2019, 4.000 imigrantes venezuelanos a mais do que 2015. Ou seja, em 4 anos, o número triplicou aqui em Portugal. Aqui essa matéria diz que em 2015, segundo os dados do CEF, haviam apenas 2.010 venezuelanos, ok? E o que acontece é que nos anos seguintes, 2019 e 2020, você tem aí 6.551 imigrantes venezuelanos aqui em Portugal. Igor, o que é que você quer dizer com isso? Nós vamos fazer aqui uma análise geopolítica dessa imigração de venezuelanos e eu vou dizer uma coisa aqui para vocês, certo? O que aconteceu em 2015 a 2019 com os venezuelanos vai acontecer em 2026 com os brasileiros e eu vou mostrar para você por que vai haver uma migração em massa de brasileiros ano que vem aqui em Portugal. Então fique comigo nesse vídeo. Se você gosta desse tipo de conteúdo, deixa aqui já embaixo o seu like, certo? Se inscreva em nosso canal, certo? É de graça, vai aqui pessoal, se inscreve no nosso canal. A sua curtida é muito importante, compartilha esse vídeo e comenta, mesmo que seja me xingando, falando mal e não concordando comigo, comenta aqui embaixo pra gente conversar sobre esse tema. Fique comigo e vamos pro nosso tema. Vamos lá, né? Você tem, pessoal, tem aqui essa matéria, certo? O distrito de Aveiro e a Madeira são os dois lugares onde tem mais imigrantes venezuelanos. E houve imigração em massa entre os anos 2019 e 2020 venezuelanos aqui em Portugal. E por quê? Se você vê o contexto econômico, vê o contexto político da Venezuela nesses anos, você vai perceber uma coisa. O comunismo do Maduro e do Chávez também destruiu esses países, certo? Havia muitos portugueses lá também, certo? E todos voltaram, ou a maioria voltaram pra cá. Eu lembro que trabalhei com um venezuelano que tinha uma empresa lá, o cara perdeu tudo. Era português, mas morou 53 anos lá, certo? Perdeu tudo lá. O governo, a economia foi mesmo abaixo. O cara perdeu tudo, teve que vender o que tinha para voltar para Portugal depois de 53 anos naquele país. Enfim, vamos tirar um pouco disso de lado. Por quê? Porque eu tô querendo dizer só que essa imigração em massa dos venezuelanos para cá, eles migraram para outros países também, né? Colômbia e outros mais. Mas aqui em Portugal, que é o nosso contexto do nosso canal, eles vieram por causa do contexto político e o contexto econômico do seu país na época, certo? Agora, trazendo para os nossos dias, para o nosso contexto aqui de brasileiros, eu creio, e vou logo aqui, não é nenhuma profecia não, né? Que eu não sou profeta e nem vidente. Mas, observando um pouco do contexto do Brasil, meu amigo, se o Lula ganhar ano que vem, vai sair muita gente do Brasil para Portugal ano que vem. Sem visto, com visto, meu amigo, vai pular muita gente fora se o Lula ganhar as eleições ano que vem. É isso que eu tenho que dizer para vocês aqui nesse momento. Por quê? Vamos lá. Contexto do Brasil é chamado já de Brazuela. É muito parecido com a Venezuela dos anos aí de 2019, 2025 até 2023 ali, certo? Você tem, vamos lá, o Lula que ganhou aí 4 anos atrás, prometendo picanha pro povo, prometendo democracia pro povo, trouxe o que pro país? Mais tarifas dos Estados Unidos, você tem aí 50% dos Estados Unidos e essa briga, além de ser política, é uma questão pessoal também, porque estão perseguindo o Bolsonaro, que é amigo do Trump, certo? Colocando uma culpa pro Bolsonaro que eu não sei qual é, enfim. Então você tem o Lula, no governo Lula recebendo tarifas em cima
dos preços, tudo encarecendo, certo? O Brasil cada vez mais pior economicamente. A minha mãe mesmo manda mensagem pra mim: ó, meu filho, aqui tá tudo caro, vou comprar aqui um leite de 800 gramas, R$ 40, o café R$ 50, tá difícil, né? Então o contexto que o Brasil vive atualmente, econômico, é de caos, certo? E as pessoas estão cada vez mais descontentes com esse governo, ok? Você tem também, além da situação econômica, você tem também a questão política, né? A política do governo Lula é uma política que quer trazer cada vez mais uma ditadura na pessoa do senhor Alexandre de Moraes. Interessante que esses dias aí ele deu o dedo, né? Aí no jogo do Corinthians o cara foi demitido depois do jornal onde trabalhava, né? Pessoas sendo perseguidas, perfis sendo censurados nas redes sociais, não pode falar mal do cara, não pode falar mal dele, e o cara criando um monopólio de poder ao lado do governo do Lula. E cada vez mais pior. Você tem agora recentemente um vídeo desse rapaz aí, do Felca, um vídeo muito bom por sinal, sobre a adultização de crianças, e o governo Lula pegou isso daí e as pessoas de esquerda agora querem regular as mídias sociais. Ou seja, é uma ditadura disfarçada que está se tornando mais e mais à vista da população. E o pessoal tá com medo, né? O pessoal tá com medo disso aí, o contexto político, o contexto social. Você tem a lei Magnitsky, mesmo nem sei falar sobre isso, né, desse nome, mas em cima do Alexandre de Moraes, mostrando o poderio e a guerra entre Brasil e Estados Unidos. Olha, competir com os Estados Unidos é pedir para perder, certo? Então você tem isso daí, né? Essas guerras políticas, essas guerras econômicas, tudo isso é um mal para o povo em específico, e o que mostra é que esses dois poderes em conflito, né, entre esquerda e direita, entre o bolsonarismo e a parte do PT, é muito forte. E isso só tem se intensificado cada vez mais nos últimos anos, e você vê isso mais abertamente agora nesse ano, com os Estados Unidos e o Elon Musk entrando aí no jogo político do Brasil. Enfim, pessoal, esse é o contexto do Brasil atualmente. E existe muitas outras coisas, né? Em relação também ao que podemos falar da segurança do Brasil. Eu, quando estou aqui em Portugal, os portugueses sempre falam: o que é que você está aqui se o Brasil é um bom país? Eu falo: eu não. A maioria fala que é sempre a questão de segurança. E o Brasil está cada vez mais à mercê de facções, de organizações criminosas. E mais ainda essa ligação que muitos dizem que há entre o ministro, né, entre o governo e essas facções criminosas no Brasil, né? Enfim, todo esse contexto que está acontecendo aí hoje, fatores econômicos, fatores políticos, muito parecido com a Venezuela, na época do Maduro, que fez com que muita gente viesse para Portugal, muitos venezuelanos viessem para Portugal, nós estamos enxergando no Brasil. E é por isso que eu digo, posso estar completamente errado, mas esse cenário só mostra que ano que vem, 2026, se o Lula ganhar, muito brasileiro vai vir para cá, meu amigo. Vai atrás de visto ou não, vai vir pular para Portugal. Aqui também é um comunismo, mas não é tão grande como o Brasil, certo? Porque aqui envolve também a questão do Conselho Europeu e tudo mais. Mas essa é a minha opinião. O que é que você acha sobre isso? Se pode acontecer, não pode, comente aqui embaixo, certo, pessoal? Eu fico por aqui com essa minha análise e aguardo você no próximo vídeo e valeu!